uma hora de almoço. Então as diretoras foram orientadas que elas podem têm direito sair de uma hora de almoço, né? O que todo mundo faz é um acordo, às vezes muito ali, que esse horário de almoço acaba sendo trabalhado e acaba saindo mais cedo. Porém, elas têm direito a uma hora de almoço, como todo mundo tem. Certo. Muito obrigada pelas respostas. Vamos continuar aqui com a pergunta dos nossos telespectadores. A Maria Oliveira, do Jataí 2, manda abraço a todos. A Tânia Regina, do São Lucas, quando vai providenciar o conserto do teto da creche do São Lucas? O conserto da creche do São Lucas está terminando já. Eu acho que ela poderia dar uma passadinha para olhar. A gente só deu uma parada ontem porque achou que não estava ficando muito bom, mas já está terminando. Já está liberado o pátio para os alunos? O pátio não, a gente quer que termine totalmente, né? Mas a gente esteve lá essa semana e está terminando, né? Inclusive, a gente também está super ansioso porque vai começar uma classe nova. Crianças que entram para a creche, elas iam começar no dia que a chuva levou o telhado. Aí nós achamos por bem não começar. A aula não parou porque o espaço onde as crianças estavam, então a classe continuou funcionando, mas a gente sabe que está um pouco improvisado e nós não queremos isso e por isso corremos com o telhado, mas já está terminando. Então, talvez seja uma mãe que queira começar a semana que vem, a gente está torcendo já para começar também. Pode ser. Edeciel Rossina, do Rio Acima, manda abraço a todos. Paula Fontes Linda, da Vila Vasques. Abraço a Isabel, ela é a funcionária mais linda e eficiente de Votorantim. É isso? Conhece? Conheço, porque ela fala isso sempre. Um abraço para Paula também. O nome dela é Paula Fontes Linda? Eu não sei se ela é Paula Fontes Linda, mas ela é linda mesmo. Mas ela tá falando que você é a mais linda. A Luzia Piatti, do Vossoroca, manda abraço a todos. Irineu Piatti, também do Vossoroca. O Sérgio Oliveira, da Vila Nova. Quais materiais estão faltando e como eles influenciam dentro da sala de aula? Na verdade, os materiais que estão faltando já estão chegando todos na escola. Material que influenciasse na sala de aula não faltou nenhum. Então, a gente foi colocando, como eu já disse no começo, os materiais estavam lá. Tinha sulfite, tinha lápis de cor, tinha lápis preto, tinha borracha. Eu ouvi um comentário do professor que sentiu falta da massinha de modelar. E tinha massinha de modelar coletiva, mas essa é uma coisa que rapidinho acaba. Só que essa semana já chegou. Então, amanhã as crianças vão estar com a massinha na mão. A gente ouviu um relato de uma professora que disse que na Semana da Água ela só tinha cartolina verde. Então, ela não conseguiu fazer nuvem, não conseguiu fazer pingo, não conseguiu fazer cartazes, exposições com os alunos, porque só tinha cartolina verde. Numa situação dessa, tem que ter bastante criatividade, né? Tem que ter bastante criatividade e poderia não fazer a nuvem, mas tinha material na secretaria. A criatividade começa aí, não precisava ser exatamente a nuvem. Já fiquei pensando na floresta. Agora, é lógico, a professora sentiu falta, porque queria fazer uma coisa bacana e não conseguiu. Mas eu não sei se ela ligou na secretaria, se a gente tinha lá. Amanhã eu vou chegar e perguntar se tinha cartolina azul. Vou sondar. Agora, tem uma coisa. Eu tenho o nome da escola também. Eu tenho a impressão que a nossa cartolina azul foi toda gasta no desfile também, que estava tudo muito azul, muito bonito, que é a cor da nossa bandeira. Realmente, cartolina azul, esse ano a gente vai ter que comprar mais. Peço desculpa à professora. Eu lembrei em toda a nossa bandeira, mas na nuvem não. Então, talvez então ela tenha razão, né? A Lindinalva, do Jardim Paulista, abraço a Luciana, ao Wellington e parabéns à secretária. Mas ela disse que o neto dela ainda não conseguiu pegar o material e nem o uniforme. Espero que eu não sei exatamente agora. Nós entregamos essa semana, amanhã vamos dar conta de toda a educação infantil. Então, talvez pela idade eu conseguisse saber melhor. No fundamental já chegaram para algumas escolas, mas a semana que vem a gente continua entregando. Então, também tem uma coisa, como nós estávamos entregando hoje, as escolas talvez não tenham conseguido colocar na mão das crianças, porque nós fizemos entrega até às 5h30. 5h30 nós entregamos a última escola de hoje. É uma logística, como você disse, complicada. O Jardim Paulistano... Jardim Paulista indo para sua casa. Estou pensando, indo para minha casa, era para estar lá o material. Se é que o neto Mas se é que é de educação infantil, dos pequenos, que talvez ontem mesmo a gente entregou numa escola, faltou porque eram duas escolas com o mesmo nome, e aí foi parar
está em lugares diferentes, então a gente correu para dar conta. Mas hoje, 5h30, a gente estava entregando o material. Então, pode ser que não tenha chego ainda, mas vai chegar. Certo. A Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, manda abraço a todos. Ana Cristina, do Parque Bela Vista, também manda abraços. A Giane Vargas, do Icatu. Maria Rita, do Dominguinhos, diz que o programa está ótimo, obrigada. A Elaine, do Dominguinhos. Por que existem salas com 35 alunos e em outras escolas com 20 alunos? Nós temos uma questão de distribuição de demanda. Então, nós abrimos uma classe nova quando percebemos que existe uma demanda. Tem lá 15 pais pedindo e nós sabemos que há possibilidade de abrir uma classe em volta. Então, ou porque o bairro vai crescer, ou porque está saindo alguma coisa perto, ou porque ainda a educação infantil ela é obrigatória a partir de agora. Então, a gente também está trabalhando para todo mundo que é menor ir para a escola. Com isso, nós temos alguns lugares que as classes começam com 20 alunos, às vezes com 17. Por outro lado, uma classe de 35, ela precisa estar com 36 para a gente dividir, mas a gente dividiu muita classe esse ano. Tem que estar com 36 para dividir. Na verdade, a gente já dividiu com menos, faz o desmembramento. Tendo sala de aula. Agora, o que é difícil, às vezes, quando uma classe chega no 35 e não é um bairro onde a gente saiba que vai crescer. Então, a gente também tem essa dificuldade em alguns bairros. Por isso que pode ter num lugar uma classe de 35 e a outra com 20, que é um bairro que está começando. Nós temos alguns lugares que as classes são pequenas. Certo. O Antônio, do Rio Acima. Como o Erinaldo dá uniforme para time e a escola não consegue? Bem, a pergunta já pode ser bem prática, né? Um time tem aí quantos? 12, 24. Nós estamos falando de 12 mil. 12 mil uniformes são mais difíceis. Mas eu nem sei se ele dá uniforme para time. Também não sei. Não tenho essa informação. Talvez a Secretaria de Esporte deva ter lá algum projeto social. Mas acho que não condiz com a comparação. Realmente ela não cabe nesse caso. Nós estamos falando de 12 mil uniformes. Então, mas também não tem essa notícia de que o time recebeu e a escola não. Certo. Wagner Almeida, do Parque Bela Vista, manda abraço a todos. O Ricardão, do Vossoroca, manda abraço a todos. A Francisca Helena, da Vila Nova, manda abraços. Carlos Antônio, do Parque Bela Vista. Quem vai pagar a conta da energia do campo do estádio? Pois o time do veterano está jogando à noite lá. Que é secretária? Olha, Carlos, a informação que eu tenho... Da escola eu poderia, mas do campo não vou conseguir responder. A informação que eu tenho é que esses jogos acontecem às sextas e aos sábados à noite lá, à tarde e à noite, né? Porém, na sessão da Câmara foi comentado que por estes dias os refletores têm ficado acesos todos os dias à noite. E isso os vereadores já consultaram a Prefeitura para ver o que está acontecendo, que mesmo sem uso está acontecendo algum problema. A preocupação dele com a energia deve ser porque ele está vendo constantemente esses refletores acesos. Realmente deve consumir bastante energia, né? A Caroline Cristina, do Itapeva. Estamos entrando no inverno e os uniformes de verão ainda não chegaram. Vai ter uniformes de inverno? Vai ter uniforme de inverno. E já foi feita a licitação? Nós já estamos fazendo a licitação, já está marcada. Certo. O Cláudio, do Itapeva, quer saber sobre a segurança nas escolas. A segurança na escola também é um grande desafio. Nós temos hoje o serviço de monitoramento, que é o serviço de câmeras, mas temos também uma ronda escolar, temos tanto a ronda da Guarda Municipal quanto no serviço terceirizado para a segurança, que tem horas específicas para passar. Mas também temos tido alguns momentos que nós precisamos de mais gente ajudando. Então, alguns episódios a Guarda Municipal nos ajuda e olhamos com mais carinho também as escolas que estão em situação de risco ou estão em áreas mais perigosas. Mas temos aí a ronda escolar municipal, a ronda escolar terceirizada e ainda as câmeras. Considerando o seguinte, nós temos, quando a gente fala em ronda municipal, então o pai talvez que nunca viu a viatura lá, acho que não está acontecendo, não é verdade. Essas rondas, elas são diferenciadas, são por zona, então passa numa escola um dia, numa escola outra, a não ser quando precise de uma coisa mais efetiva.
Correto. O Eric? Luciana, eu gostaria de chamar 2 matérias produzidas aqui durante a semana pela equipe da TV Votorantim, que tem uma relação direta com a Secretaria da Educação. Aí a gente chama a matéria e a gente tem a oportunidade de ouvir a secretária comentando sobre essas matérias. Então, Carlos André, você pode colocar as 2 na sequência, fazendo um favor. Então, vamos lá dar uma olhadinha na matéria que o vereador Bruno faz uma solicitação de um curso de idiomas, e outra matéria onde os moradores da Vila Garcia reclamam da falta de diretor na creche. A equipe da TV Votorantim recebeu uma denúncia que a creche Odair Cal, aqui na Vila Garcia, estaria faltando a coordenação de um diretor. Também falta água filtrada e materiais de higiene e limpeza. Pais fazem a denúncia. Juliano tem uma filha que estuda na creche e está preocupado com a falta de uma liderança no local. Sim, falta uma liderança na escola, porque a escola já está praticamente 6 meses sem um diretor, sem um líder, e os professores estão ao léu, sem saber para quem recorrer em uma situação de emergência. De acordo com ele, os próprios professores são quem fazem a limpeza interna da unidade. A parte externa fica abandonada e gerando riscos à saúde dos alunos e profissionais do local. Eu venho notando que o mato na escola está crescendo, venho notando outros problemas na escola e resolvi conversar com os professores. E o professor me passou a informação de que não tem diretor desde janeiro e que já está faltando vários materiais para os alunos, inclusive água, e as crianças estão tomando água da rua, porque nem água filtrada tem. Dona Giane diz que a falta de diretor já é do conhecimento de todos, mas que nada é feito. E reclama ainda da dificuldade de vagas em creches da cidade. Sim, é verdade. E a gente acha um absurdo isso daí. E também tem outra reclamação que eu tinha para fazer, que a tia da van está pedindo colaboração das mães e de quem já conhece a creche. Que aconteceu um acidente de carro particular aqui dentro da creche e agora, por causa disso, as crianças não poderão entrar mais com a van lá dentro. A tia não pode deixar mais lá dentro. Tem que deixar na rua para as crianças descer na chuva e vir sozinho na calçada para vir até a perua. Então isso daí eu acho um absurdo. Porque se acontecer algum acidente, eles não vão pagar por isso, vão? E eu preciso de uma vaga para minha neta, não consigo. A mãe trabalha, o pai trabalha e eu trabalho. Precisa urgentemente de um novo diretor para assumir a parte administrativa da escola e resolver esses problemas de falta de água, o mato que está crescendo, falta de pintura e outros problemas até estruturais. A senhora acha que seria muito importante que tivesse uma diretora aqui, então? Com certeza, porque isso é fundamental da escola, seja qualquer escola. Se não tiver diretora, não tem escola, não é? Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos respostas da Secretaria de Educação por meio da Secretaria de Comunicação. Requerimento número 128. Considerando que acreditamos que a educação é um dos pilares do avanço de um povo e do indivíduo como um todo, considerando que nos dias de hoje a disputa por melhores postos de trabalho e crescimento profissional está cada vez mais acirrada, por isso há necessidade de uma formação profissional atualizada e em constante crescimento. Considerando que muitas empresas localizadas na nossa região, inclusive do ramo do comércio, têm exigido do candidato as vagas de emprego, conhecimento de algumas línguas estrangeiras, inglês, espanhol, alemão, japonês, etc. Considerando que vários estudos demonstraram a relação entre bons empregos e ótimos salários com o domínio de outro idioma. Dessa forma, pensando nos jovens em nossa cidade, também no que atualmente não estão estudando, porém visam um aperfeiçoamento profissional, seria muito importante se a administração desenvolvesse um projeto através da Secretaria da Cidadania que ofertasse cursos de idiomas à população em geral, assim como são feitos com outros cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura. Diante do exposto, aqui da mesma forma regimental vida plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que informe se a administração, através do setor competente, tem algum projeto que vise oferecer cursos de idiomas gratuitos à população. E, em caso positivo, para quando está previsto o início, e em caso negativo, poderia realizar estudos para promover a oferta desses cursos. Vereador Bruno Martins. Em discussão, tem a palavra, vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres pares, a gente se depara, né, com alguns jovens, né, que nos questionam. Nós sabemos que já em governos passados, né, e dando continuidade nesse, sempre tem alguns cursos oferecidos pela cidadania. Entre eles aqueles, né, que sempre tem, né, mecatrônica, eletrônica, interpretação de desenho, e outros que é mais comum, né. E alguns jovens nos questionam, com esse recurso que vem do governo federal, né, para aplicar em cursos gratuitos à população, se não teria condição de incluir um curso de idioma. Nós sabemos que algumas empresas, né, multinacionais em Sorocaba exigem, até em Votorantim, né, exige curso de idioma. Nós sabemos que não é barato, né, e se fosse possível, assim como é possível os outros cursos serem administrados até em associações amigo de bairro, né, ou, né, algum prédio que a Secretaria aluga da Cidadania, pudesse dispor de um professor de idioma, dos idiomas mais dominados, né, que mais se exigem por algumas empresas, como inglês, espanhol, alemão, japonês, enfim. E nós sabemos que a parte carente da nossa cidade ia ajudar e muito aqueles jovens, adolescentes que querem ter um currículo, no seu currículo algum curso, e podia ser colocado curso de idiomas. Você dá parte? Toda parte, vereador. Só queria saber, como a excelência está pedindo mais esse curso pela prefeitura, eu gostaria de saber se esse curso também a prefeitura irá doar uniformes para esses alunos? Como, vereador? Não entendi. Para fazer esse curso, eles terão uniforme? Irão ganhar uniforme? Uniforme, vereador? Não. Se eles vão ganhar uniforme? É, para fazer o curso. Uniforme não tem nada a ver, o vereador está boiando, senhor amado. Agora é o que o vereador deixou boiando aqui. É que existe o uniforme do projeto Pérola, também existe essa parceria e eles dão uniforme. Ah, isso é apenas um detalhe, vereador. O importante, o que esse vereador está questionando, lógico, se for ter depois, e se é de costume dar uniforme, né, para se identificar, no meu caso aqui, eu acho que não precisa. O que eu estou validando aqui é oferecer cursos à população, à juventude, né? Detalhe do uniforme, essas coisas aí, é um pequeno detalhe. O importante é ele ter o curso gratuito, que não fica barato um curso hoje, qualquer curso que seja, né? E se pudesse disponibilizar pela verba federal, que é disponibilizado pelos municípios, né? A gente, o vereador Pedro chuta de vez em quando, que nem eu entendo. Eu falar uniforme. E daí, então, essas são as minhas palavras de reserva. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, pelo menos, como estão, aprovados. Se você fala desse. Estamos de volta aqui, então, duas matérias com assuntos referentes à educação. Eu já vou perguntar da primeira matéria, que é a falta de direção na escola Odair Cal. Está sem diretor na escola mesmo, secretária? Quando nós falamos que está faltando direção, é diferente de estar faltando a figura do diretor, né? Nós ampliamos a nossa rede ano passado e faltava aumentar o número de cargos de diretores, que inclusive nós já estamos providenciando isso, já entramos o ano com um pedido de aumento de cargos de diretor. Isso é uma lei que tem que ser criada. Isso é uma lei que tem que criar, Câmara, tem todo o trâmite de criar o cargo. Isso mesmo, a gente tem já uma lista de concursados, tem que criar, tem que justificar. A criação de um cargo, ela tem um trâmite pior que o da licitação, porque você tem que criar o cargo, você tem que justificar, criar a lei, fazer impacto financeiro, fazer impacto administrativo, e não adianta criar um cargo. Mas esse cargo já não existe? Não. O cargo de diretor não existe? Não. No serviço público, você diz, eu criei o cargo, quantos você precisa agora? 45, a nossa rede já aumentou. Então, você não tem o cargo criado. Existe, mas não em quantidade. Não em quantidade suficiente. Então, a gente precisa criar novos cargos. Então, foi isso que aconteceu. Mas a escola ficou sem diretor agora, neste ano. Então, não fazem 6 meses. Nós entramos esse ano porque houve a remoção, tinha uma diretora, ela foi para uma outra escola e está faltando. Mas nós fazemos o quê? Nós temos os nossos departamentos, então a diretora de departamento ficou
o tempo todo na escola, orientando, recebeu pais, fez matrícula de creche, orientou auxiliares e todo dia tem passado na escola para garantir. Tem a supervisão de ensino, também é outra figura que sai da secretaria, olha se está tendo algum problema e o tempo todo acompanhando a escola para ver se não está faltando nada. Os episódios relatados, nós tivemos aí aquele problema que mostrou da capinação e que no dia seguinte já estava sendo feito. Esse é um caso que eu falei, estava já, não só lá, todas as escolas da região estavam sendo capinadas e ela já foi capinada. O problema da água, não faltou água na escola para as crianças. A gente tem uma desconfiança com os filtros que estão passando por manutenção e aí estava sendo dado água da cozinha para as crianças. A falta de material a gente não constatou nada. E os professores foram quem nos ligaram dizendo, contando como é que tinha sido, relatando, foram os professores que nos chamaram logo no final da tarde, nós voltamos, a diretora de área voltou correndo para a escola e, de novo, a gente tem certeza que não faltou nenhum material na escola. Né? E ontem a gente tentou conversar com os pais, o pai não quis, achou que ele foi um que achou que estava sendo abordado, que era uma represália, e não era. Como eu disse, a nossa preocupação era de novo ver o que o pai tinha levantado. A questão que ela traz da van também é interessante. Realmente, nós concluímos já no ano passado que a manobra dentro da creche era perigosa, é um carro entrando. Então, já de comum acordo, orientado aos motoristas, o carro não entra lá. É normal entrar? Não é normal. Pelo contrário. Era uma prática diferenciada. Era uma prática diferenciada que a diretora, por bem, achou que deveria mudar e mudou com muita apropriação. Então, é perigoso, não dá para você manobrar um carro, entrar, sair. Então, com este cuidado, foi o cuidado que a gente teve, justamente para fazer a melhor segurança para as crianças. Agora, mediante também o que a gente viu da falta de ter a figura, o pai quer mesmo chegar lá e ter alguém fixo que não venha da secretaria, então a gente já publicou e a semana que vem terá diretor nessa escola. Nós fizemos as duas coisas andarem juntas, a possibilidade, a lei também já está indo para a Câmara, para que a gente coloque um diretor. Mas nunca faltou alguém, porque quando falta o diretor, nós temos as seguintes medidas. Primeiro, a supervisão acompanha a escola, a diretoria de área, o diretor de departamento vai até a escola todos os dias, tanto que nós fizemos várias matrículas lá na escola. Neste ano, atendemos o pai, tivemos reunião e ainda, na falta dessas figuras, um professor fica como responsável, coisa que a gente faz como um paliativo, porque não é responsabilidade dele. E a equipe dessa escola é uma equipe muito boa, uma equipe muito tranquila. Então, acho que o pai levantou as questões, chegou a conversar com os professores, mas eles mesmos estavam muito preocupados, nos chamaram, conversaram, eu passei lá, de novo, aquela coisa, o que está faltando, o que está acontecendo, e é uma equipe muito boa, que tem levado a creche muito bem. Então, acho que o pai disse a verdade, uma vez que ele viu lá que tinha um mato alto, e é um problema que já está resolvido. A gente procurou resolver rapidinho e vai ter uma figura que é só daquela escola. Ninguém gosta de dividir diretor, nem supervisor, isso eu já percebi. E na próxima semana a gente vai ter lá o diretor. Maravilha. O Jonas, do Jardim Paraíso, pergunta se tem algum projeto de horário diferenciado em creches. Para a noite, por exemplo? Não, nós não temos. Nós temos o funcionamento da nossa creche, que a partir das 7 já funciona, praticamente das 7 às 5, mediante a necessidade da comunidade, mas não tem intenção não de estender. Então... Bom, devido ao adiantado da hora, nós já estamos encerrando os telefonemas, porque eu ainda tenho muitas questões para ler, mas todas que vieram por e-mail durante a semana após a nossa divulgação. O Tomás Martins, um abraço ao Tomás, do Parque Bela Vista, manda abraço a mim, ao Wellington, a secretária e a todos. O Benedito, da Vila Nova, parabéns à secretária pela colocação sobre o transporte, abraço a todos. Claudino Piatti, do Parque São João, manda abraço. A Preta, também do Parque São João, manda abraço, outro. A Irani, do Jardim Erchila, abraço a Luciana, a Wellington e a professora. A Cineide Paulino, da Vila Morim, manda abraço a Luciana, a Wellington e a professora Isabel. Vanessa, do Rio Acima, quando vão mandar o uniforme de outono e o material?
O de outono, quando que de inverno, né? O de inverno deve ser. São os 2 uniformes. O de verão, que é agora, né? Que deve estar chegando também está prometido para a próxima semana e a gente está em cima das empresas. E o de inverno que já está encaminhado. Mas quando que vem o de inverno? É no segundo semestre? Ele era previsto para julho, né? O ano passado era em julho que ele vinha. Certo. Mas com as nossas rezas ele vai chegar bem antes. A Zoraide Mariano, do Vossoroca. Então, o povo está mentindo sobre o material? Nos outros anos sobrava e não faltava. Aqui é a pergunta dela. A Safari Cristina, do Parque Bela Vista, manda abraço a todos. O Gaguinho, da Vila Nova, abraço a Luciana, o Wellington e a convidada. A Sônia Regina, da Vila Garcia. Onde deu o material para começar as aulas? Bom, ela explicou aqui que em todas as escolas alguma parte do material, não individual, né? Só coletivo. Não individual, coletivo. O Antônio Nogueira, do Dominguinhos. Tudo sobre o uniforme é mentira. Tem alguém no governo do prefeito fazendo voto contra ele. Nota 10 para a secretária da Educação. Abraço a todos. Quando o Wellington vai me convidar para o programa? O Cláudio, do Rio Acima. Em 1952, não tinha nada disso. Agora que tem tudo, colocam a culpa na prefeitura. A comparação dele. A Paula, da Barra Funda. Ela chama de material comunitário 5 caixas de lápis, 10 tesouras e um sulfite por semana? Aqui a observação dela. É essa a quantidade, secretária? 5 caixas. 5 caixas de lápis, 10 tesouras e um pacote de sulfite por semana. Olha, 5 caixas de lápis de cor dá para uma classe que tenha um trabalho em grupo com 5 grupos. Né? Então, eu chamo, mas talvez não tenha sido tão bem entendido assim pela professora, pela prática pedagógica, mas acredito que ela também deu um jeito. Ela está dizendo que é uma folha por semana, mas não é uma folha por semana. É um pacote. Então, é um pacote por semana. 10 tesouras. Normalmente de 500 folhas. Então, a gente não trabalha só com atividade no papel, não trabalha só com a colagem, trabalha com várias coisas. Então, a gente imaginou que daria. Talvez não esteja dando. Então, acho que a gente pode rever com ela. Olhando a prática pedagógica dela, pode ser que esteja fazendo falta. 10 tesouras para uma classe dividida em 5, a não ser que seja a professora dos 35, que também pode ser a de 20. Então, fiquei em dúvida. Mas para uma classe de 35, 10 tesouras, é difícil. Às vezes eu também me enrosco um pouco, porque eu também sou uma professora que vim de uma prática de uma época que não tinha material nenhum. E minha classe tinha 42. Lutei junto com todos os outros professores para as classes não serem tão lotadas e para as crianças terem melhores materiais. Mas acho que 500 folhas por semana dá para fazer um bom trabalho. Se a prática dela precisar de mais, já tem, eu posso entregar mais 500 amanhã. O José Luiz, do Parque Bela Vista, abraço a todos e parabéns pelo programa. A Gislaine Mota, também do Parque Bela Vista, nos acompanha. A Carolina, do Jardim Serrano. Se ela, como professora, conhece a realidade de uma creche, de que forma ela trabalharia com o kit? Qual a função do apontador se nem lápis tem? Lápis tinha, lápis chegou, no coletivo chegou. E também o material foi para as crianças do maternal. Se são para as crianças do maternal, e chegou lá, massinha de modelar, chegou sulfite, chegou tesoura, chegou apontador, a professora sabe a resposta. A Valéria Soares, do Jataí, nos acompanha. Delmiro Pires, da Vila Nova. Elizabeth Gomes, da Vila Nova. Não entregaram nada na escola da Vila Nova. Se foi na escola Walter Rocha, acredito que não tenha entregue nada, mas se foi no Rosa Pereira, entregaram. No Rosa Pereira, no caso, no Judite. Os individuais. Os individuais, porque o Rosa Pereira é educação infantil. Como eu disse, que hoje a gente cobriu toda a educação infantil, então na educação infantil, sim. Se não chegou hoje, chega a segunda, porque a gente está conseguindo encerrar com os pequenos. O Walter Rocha é uma escola de ensino fundamental, então talvez para ele não chegou mesmo ainda. Mas o Walter Rocha me disse essa semana que não estava precisando de nada. Eu estava até com um e-mail da escola, que não está precisando de nada. É uma escola que eu passo lá perguntar toda manhã.
A Mavi do Dominguinhos, não sei se é O ou A, por que fizeram questão de mandar em unitário? É obrigatório a entrega do material escolar para cada criança? É isso que acho que ela está querendo dizer. Na verdade, foi o questionamento que a gente teve até agora. Né? O que está todo mundo perguntando? Por que não chegou o material na mão da criança? Por que o material individual não chegou? E como, para todas as crianças do infantil e do fundamental, a gente se comprometeu a entregar o individual, que é a grande questão do momento, por isso chegou. A fala da professora, acho que seja a professora, é interessante, porque a gente poderia, para facilitar, mandar as caixas, continuar mandando as caixas de sulfite. Mas como a gente também queria que todo mundo percebesse que cada um recebeu o seu material, a gente está mandando todos individualizados. Entendi. Né? Agora, a escola tem liberdade, sim, com a comunidade, de reorganizar. Pode ser que eles guardem os kits, é uma prática comum nossa de professor. Eu guardo metade do material, o resto volta, vai para casa, volta com o nome. Aí a escola se organiza. Esse kit é uma doação para o aluno? Ou ele só pode ser utilizado dentro da sala de aula? Como uma doação, ele é algo que é do aluno. É algo para o aluno levar para casa? Para o aluno levar para casa e usar lá como ele bem quiser. Não, ele tem um caráter pedagógico. Certo. Se ele tem um caráter pedagógico, quem media o uso dele é a escola. Então, por mais que chegue na mão do aluno, e a gente quer que todo mundo, se nós estamos o tempo todo falando da questão pedagógica, que ele é para aprender na escola, ele deve ser utilizado na escola. E eu acredito que todos os pais vão compreender isso. Né? A grande questão até agora é a aprendizagem da criança está prejudicada porque o material chegou. Nós estamos dizendo, o material já tinha. Agora, essa sensação de que vai para casa e é meu, ele é meu para usar na escola. Certo. Então, ele vai ser usado na escola. É isso que se espera, né? É isso que se espera. Tá, é essa a finalidade. Exatamente para isso que ele existe. Assim como o uniforme, né? O Genilson Luiz do Vossoroca manda abraço a todos. O Fabrício Pereira, da Vila Gale. Quando o prefeito cortou o cheque, não pensou no comércio de Votorantim? Volto a repetir que o prefeito não cortou o cheque. O Tribunal de Contas proibiu o cheque. É bem diferente. Se ele tivesse opção, com certeza ele poderia continuar, poderia dar um outro modelo, mas ele não cortou. O Tribunal de Contas proibiu. A Maria da Vila Nova, ele disse que na Vila Nova nem lápis deram. Talvez no individual, né? Talvez no individual, porque foram as primeiras escolas que a gente teve a notícia, tem conversado. Né? Eu posso até verificar de novo para que o telespectador tenha a resposta, mas eu tenho os e-mails também da falta de material das escolas e na Vila Nova não estava faltando. Maria Lúcia do Vossoroca manda abraço a todos. O Zezinho do Centro, abraço a Isabel. Tenho orgulho de fazer parte da equipe dela. Um abraço para a minha equipe, que é uma equipe valorosa. Realmente é um pessoal que eu gosto demais. Alguns eu já conheci, outros são votorantinenses aqui que conheci agora. Eu falo que faz parte do presente que o prefeito me deu. O Fernando, da Vila Garcia. A creche da Vila Garcia está desde o final do ano sem diretor. Já comentamos aqui. A Estela, da Vila Garcia. A escola da Vila Garcia não chegou nada. Chegou o apontador, mas não chegou nenhum lápis. Se for a mesma escola, acho que está havendo algum engano, porque chegou maciano modelar, sulfite, apontador, tesoura, cola chegou hoje. Chegou sim, estou achando... Né? Só se ela estava na turma das 5h30. Ou é do fundamental, não do Ou é do fundamental. Ou é do da fundamental. Dides Crispim. Sim. A Gilceia Machado, da Vila Nova, manda abraço a todos. O Wellington Clayton, da Vila Nova, também. Silas Leite, do Jataí, abraço a todos e parabéns à secretária. Maria Bueno, da Vila Guilherme, nos acompanha. Angélica Bueno, também da Vila Guilherme. E Ângela Maria, também da Vila Guilherme, a família inteira nos acompanhando. Uma pessoa que não quis se identificar. O que levou a secretária de Educação a alterar a grade curricular do ensino fundamental sem consultar os professores? Na verdade, a gente não alterou a grade curricular. Existe uma diferença entre ser o sistema próprio de ensino e ter ainda um sistema que é coordenado pelo Estado.
Nosso sistema ainda é supervisionado pelo Estado e, portanto, nós temos uma grade curricular a ser cumprida. Então, ninguém mexeu na grade curricular, nós só estamos cumprindo a lei. Como eu disse, isso a gente faz muito na nossa equipe. E houve uma orientação que vem justamente dessa supervisão, que é a supervisão estadual, para que a gente olhe a grade curricular. Então, não houve mudança, né? Houve uma adequação exigida por lei. Certo. O professor e contador Chiquinho, do Centro, manda abraço a todos e parabeniza pelo programa. O João e a Elaine, do Jardim Tatiana, também manda abraço a todos. A Andréia Paulino, da Vila Irineu. Qual o uniforme que vai vir primeiro, de verão ou de inverno? Se chegarem os dois juntos, eu vou ficar muito feliz, mas com certeza o de verão vem primeiro. O de inverno vai ser entregue assim que chegar? Assim que chegar. Tá. Eunice Pires, da Vila Irineu, nos acompanha. A Lauren Ferraz, do Mirante dos OVNIs, manda abraço a todos. Joana, da Vila Gale. Em uma sala pode ter 2 crianças especiais e 33 normais, entre aspas? Poder pode, mas a gente sabe que requer um trabalho grande. Porque hoje, como a gente já disse aqui no momento, as crianças com deficiência têm direito a ir para a escola e isso não mexe com o número de alunos em sala, salvo se a escola conseguir fazer alguma adequação. Então, se a classe tem 35, ela pode ter 2 crianças com deficiência, sim. É também resguardado por lei o direito das crianças. Mas deve ser complicado para o professor. Mas é complicado, não é nada fácil. Nós estamos criando um projeto agora para tentar colocar auxiliares que ajudem, a gente está trabalhando nisso, mas também tem que fazer isso legalmente. Essa é uma característica da nossa administração. A gente não faz nada que depois tire. Não dá jeitinho, né? Não dá jeitinho. Se você faz com lei, ninguém chega e tira. Então, você tem que implantar um projeto correto dentro da lei que depois continue. E projeto é diferente de programa. Então, projeto você faz, ele acontece agora e sai depois. Então, a gente quer criar um programa de atendimento, de educação especializado que fique. Que continue, com a nossa presença ou com a nossa ausência. A Maria Silvério, do Jardim Paulista, manda abraço a todos. A Vanessa, do Itapeva. Pelo estatuto, o atestado é válido para tratamento médico. É aquela questão que nós falávamos do acompanhamento de casos de família, acompanhamento da criança, do pediatra, que é isso que a gente está pedindo para fazer uma revisão. Ou então para poder, na famosa saída da escola, a gente poder regulamentar. O Leonildo Dias, da Vila Irineu, manda abraço a todos. O José Alcides, da Vila Irineu, também manda abraços. A Patrícia, do Jardim Archila. Como funciona a quantidade de alunos na creche? A quantidade de alunos numa creche, ela é estudada pelo espaço físico e também pela orientação que existe das diretrizes curriculares de educação infantil, que faz a relação adulto-criança. Então, ela é pensada olhando essas duas coisas. Então, dependendo do número de crianças, tem um determinado número de adultos, mas tem que considerar o espaço físico, para olhar quantas crianças cabem. As nossas creches estão adequadas, embora todo mundo tenha esta sensação de que elas estão lotadas, elas estão adequadas. Mas a gente tem, sim, essa atenção e essa preocupação que muitas vezes vem de dentro da creche mesmo, com razão. A vereadora Fabiola manda abraço a todos e parabeniza a Isabel pelo seu trabalho. Um abraço à vereadora, gosto muito dela. Qual é o seu relacionamento com os vereadores? Os vereadores são ótimos, são pessoas que eu conheci agora e que apoiam muito o nosso trabalho, eles são muito sinceros na briga que eles têm pela comunidade, Os vereadores, eu gosto muito de conversar, faz parte do meu aprendizado político, e acho que eles são muito respeitosos com a educação. Então, defendem a causa da educação, procuram saber as causas ou dar dicas para que a gente atenda melhor a comunidade. Fazem suas reivindicações de maneira também olhando se aquilo vai ser importante para aquela comunidade, então tem sido muito bom. E eu já tive a oportunidade, às vezes, até de ter troca muito boa com a oposição. Então, acho que a gente tem se saído bem. Mas os nossos vereadores da situação são muito bons, muito respeitosos, têm um carinho grande, trabalham pela educação, trabalham pela comunidade. E por falar nisso, nós colocamos aí a matéria da sessão que o Bruno pediu se há a possibilidade de implantar cursos de idiomas no município.
município é possível? Então, ele pede pela cidadania, mas como a gente tem trabalhado bastante parceria com a cidadania, e como eu disse, nós estamos com foco também, junto com a cidadania e com a saúde, de fazer trabalhos para jovens. Então, todas as ideias que nós estamos conseguindo ter, nós queremos colocar em prática para chamar o jovem para dentro dos projetos, dos programas, para que ele não fique na rua. Essa ideia é uma ideia muito boa que a gente já está tentando pensar nela em como pôr em prática, porque realmente é o foco do jovem. Às vezes a gente tem alguma ideia que não é tão boa, parece que é uma coisa legal, e ele teve uma ideia muito boa, porque os jovens querem sim falar o inglês. Então, se a gente conseguir aliar isso, mas não pode ser um curso que fica solto, aliar algum outro projeto, algum lugar que chame esse jovem, faz parte daquilo que falamos na escola estadual. Espaço jovem, talvez, né? Agora, é interessante essa reflexão, né? Que a Secretaria de Educação, ela não é basicamente cuidar de escolas municipais, né? Ela tem um trabalho muito mais amplo e que às vezes não é muito divulgado e as pessoas não têm muita visibilidade, que é uma responsabilidade a educação geral, de idosos, de adultos, de crianças, de todas as faixas etárias, e não só em escolas, as atividades também. Uma coisa que a gente não citou aqui, que é muito importante, é tudo que a educação faz com as outras secretarias. Então, nós somos envolvidos com a Secretaria de Meio Ambiente, somos envolvidos com a saúde, somos envolvidos com o esporte, com a cultura, que são secretarias que têm um trabalho muito interessante, mas tem um público-alvo. O público-alvo é a escola. O público-alvo são as crianças, os jovens. Então, com isso, nós fazemos crescer. Nós tivemos essa semana o lançamento do Centro Odontológico, junto com o PAF, feito com o SESI, que é um trabalho de 3 secretarias. O tempo todo a gente foi trabalhando e ajustando o projeto, porque tem uma logística, tem uma forma de fazer, e para que seja o melhor para as crianças também. Ela é o nosso foco, as crianças e jovens. E junto com a cidadania e com a saúde, com o esporte e com a cultura, a gente está com essa preocupação do jovem. Então, por mais que o nosso foco, enquanto rede de ensino, seja as crianças pequenas, até 11 anos, ele sai dali e vai para a escola vizinha e está se tornando jovem. Então, por isso, nossa preocupação. Certo. A Ana Paula, do Jardim Clarice, ela diz que se a auxiliar acompanhar o filho, vai perder o dia. Acho que a gente está falando, de novo, do que nós estamos tentando fazer para ajudar essas meninas. Tadeu, do Icatu. Em uma empresa particular, o funcionário tem direito de sair para ir ao médico com o filho ou ir pagar as contas. Ele está fazendo uma comparação. Uma pessoa que não quis se identificar. Por que quando falta uma auxiliar de creche não tem uma eventual para substituí-la? E qual é a quantidade de criança que uma auxiliar pode cuidar no maternal 2? No maternal 2, deixa eu primeiro fazer a questão do eventual. Nós mexemos no quadro dos auxiliares, inclusive eu ouvi isso esses dias de uma auxiliar, que nós fomos aumentando, mas ainda não é o suficiente, de forma que, aumentando o quadro de auxiliares, de forma que tenha sempre um a mais no caso da falta. Parece até que a gente está incentivando que falte, a gente não quer que falte. Mas é que é muitas, né, funcionárias. Porque são muitas funcionárias. E aí, como a gente colocou uma a mais, às vezes faltam 2 no dia. E a gente tem a questão de como pagar também esses eventuais, porque é difícil você ter um auxiliar eventual, não existe essa função. Até porque as professoras eventuais, comparando com o salário das auxiliares, ganham muito mais do que os auxiliares. Exatamente. Em um dia de trabalho. Então, acaba sendo injusto, né? A gente ainda não conseguiu criar um critério que fosse bom para conseguir dar conta dessa falta dos auxiliares. A pessoa faltou no dia, como é que a gente cobre? Agora, a outra questão, pelo MEC, a relação que existe é de 15 crianças 15 crianças de 3 anos, que é o maternal 2, para um adulto. O que a gente tem feito é colocado mais, que quando a gente conta na creche hoje os adultos, a gente não conta os professores, porque a gente sabe que o professor vai de manhã e não vai à tarde. Então, a relação que a gente tem feito junto, nesse quadro, é esta relação do MEC. No maternal, 15 crianças para um adulto. Lembrando que de manhã ele vai ter 2 adultos. A Elisângela, do Jardim Primavera, qual é a providência que vai ser tomada com a creche do Jardim Primavera?
eu tenho que saber exatamente do que é específico. Lá tem creche. Lá tem creche. Quando a gente tem algum problema na creche ou qualquer outra escola, e se for o caso, esse é um caso que, se a gente tiver uma evidência de que há algo acontecendo, abre a sindicância. Então, esse caso é aquele que a gente falou lá no começo, ou talvez esse seja um caso. Está havendo algum problema, alguma coisa mais séria? Então, você já tem ciência, né, de algum problema? Pela maneira como você está respondendo. Ela não falou qual é o problema, nem você, e todos nós agora ficamos curiosos para saber qual é o problema. Qual o problema, Um dos segredos do bom trabalho, aquilo que não se pode revelar, não se revela. Quando a gente fala em sindicância, processo, a gente está falando que tem pessoas envolvidas. E uma das coisas, mesmo que a gente tenha... Tem que ser julgado para poder... tem que ser julgado. Né? A gente sabe que uma denúncia, ela precisa ser levantada e precisa ser cuidadosa, porque envolve muita gente. Então, a sindicância, os processos, ou mesmo qualquer outra coisa, elas têm que fazer em sigilo e não anunciando. Então, se alguém faz uma denúncia, é o que eu já disse, nós já resolvemos coisas em escolas por meio de denúncia que ninguém ficou sabendo. E que um mês depois eu voltei para ver se estava resolvido. Estava. Então, a gente jamais vai ficar anunciando, olha, isso está acontecendo, e nós vamos dizer, não, ainda mais aqui, né, gente? Ainda mais aqui. Então, não é um problema físico, um problema estrutural da escola. Não é. É um problema que envolve pessoas. Exatamente. Então, ele tem que ser sigiloso, cuidadoso. Pessoas têm que ser respeitadas. E curioso acusadas. Que ela também não quis nem dizer o que Exatamente. Ela já sabe. A Márcia Leodoro, do Dominguinhos, nos acompanha. A Mari Jimenez, do Mirante dos OVNIs, manda abraço a todos. Se é a Mari Jimenez que eu conheço, talvez ela deve estar feliz, porque segunda-feira vai ser votada na sessão da Câmara o projeto de lei do vereador Pedro Nunes, que proíbe o rodeio em Votorantim. Então, se for a Mari Jimenez que trabalha aí na Associação Amigos dos Animais, deve estar torcendo para que isso aconteça e que seja aprovado. Só pode ser ela. Só pode ser ela, né? Só pode ser a Mari. A Antônia, do Parque Bela Vista, parabeniza a escola Antônio Marciano e a secretária. Bom, essas perguntas vieram hoje aqui durante o programa, mas nós temos as perguntas que foram enviadas no decorrer da semana, né, por e-mail, que nós divulgamos que você viria, e as pessoas já se manifestaram, e até agora está chegando sem parar perguntas aqui por e-mail. Algumas que a gente já imprimiu, nós temos uma do vereador Antônio Pereira, o pastor Tonhão. Tem até a foto dele aí, o Carlos André está ligeiro, como a gente já tinha impresso essas aqui. Ele fez duas perguntas. No começo da sua gestão, como secretária de Educação, você encontrou uma frota totalmente sucateada, motivo de muitas críticas e reclamações por parte dos vereadores e munícipes. O que teria a dizer sobre esse trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria com relação à renovação desta frota? Acho que já foi comentado aqui, né? E inclusive, recentemente, conseguiu um ônibus a mais, né? Nós estamos já adquirimos, com verba própria, 4 ônibus. Também estamos para receber um ônibus que já pedimos ano passado do governo federal e estamos encaminhando, conseguimos isso também, e um do governo estadual. Isso renova em 50% a frota. São 6 ônibus. Só que também nós fizemos manutenção e colocamos em ordem. Então, o ano passado eu tinha mesmo a fala do motorista que tinha temor com alguns ônibus, e hoje eles estão todos felizes. Aliás, eu queria dizer que eu fiz uma promessa o ano passado de pôr a frota em ordem, eles iam fazer caminhada comigo na Penha. Então, estou retomando a promessa, porque eles vão comigo na Penha, todos a pé. Olha só. E a pergunta 2 do pastor Tonhão: quais são as expectativas de trabalho para este ano? Esquece um pouco do material escolar, a gente não aguenta mais ouvir isso. Realmente a gente acaba tão preso nisso que está sendo a dificuldade, porque é da nossa obrigação dar conta, mas neste ano, uma das coisas que a gente teve como felicidade, que é uma coisa que eu gosto muito, a gente também mandou muito livro para a escola. Nós, o ano passado, compramos muitos livros paradidáticos maravilhosos e mandamos para a escola. Estamos investindo em projeto de leitura, renovamos, sim, muitos brinquedos. Tinha aí uma fala que há muito tempo
tempo não se comprava brinquedo, nós compramos muitos brinquedos. Estamos investindo na formação dos professores, estamos investindo na formação dos coordenadores. Começamos a fazer uma coisa que também era uma ansiedade, que é mexer no currículo, é ver o que a criança aprende. Então, também fizemos isso e queremos dar conta daquilo que tem sido a nossa dificuldade. Se nós temos lá uma dificuldade com manutenção, a gente quer agilizar esses processos para melhorar, deixar as escolas mais bonitas. Isso a gente também está trabalhando muito para que as escolas fiquem... Tivemos aí a felicidade de conseguir fazer uma quadra numa escola que a diretora tinha um pedido de 10 anos e nós conseguimos fazer. Está uma quadra linda, nova. E outro dia eu fiquei muito feliz porque eu ouvi alguém elogiando a quadra, a pessoa não sabia que era a secretária e vi a pessoa falando da quadra. Então, a gente não tem tempo também de contar o que fez, porque o que tem dificuldade a gente tem que vencer. Mas nós ficamos contentes. Então, é melhorar a aparência de algumas escolas, que a gente acha que está precisando, é investir bastante na formação dos coordenadores e dos professores e correr para ter um material de melhor qualidade. Certo. A Elisete Beranger, professora da rede municipal. Em dezembro, nós, professores, tivemos a informação de que receberíamos um bônus, que, embora fosse extraído do Fundeb, não foi rateado. Enfim, esse bônus era para ser pago conforme uma série de critérios que a Secretaria de Educação estabeleceu. E, finalmente, quando saiu o pagamento do bônus, muitos professores do ensino fundamental, assim como eu, não receberam um valor total que correspondia à porcentagem publicada no Jornal do Município. Juntamente com outros professores, entrei com pedido de revisão em janeiro e até agora não tivemos nenhum parecer. Pergunta 1. De quem foi o erro na hora de fazer o pagamento? E pergunta 2. Como e quando será realizado o pagamento do valor restante? Exatamente dessa categoria, a que ela está falando, que é do ensino fundamental, que saiu errado, eu não consigo responder agora se já saiu esse pagamento, porque nós geramos o bônus, sim. Não era uma coisa comum ao Recursos Humanos. Nós conseguimos, em dezembro, adiantar férias de professores, pagar bônus, fazer outros pagamentos e, com isso, nós acabamos, nós mesmos, em função dos nossos professores e de tudo que a gente quis colocar, fazendo com que a Secretaria de Administração de Recursos Humanos ficasse sobrecarregada. E, com isso, houveram alguns erros. Esses erros, os professores puderam entrar com recurso e a gente está corrigindo todos eles. Mas o primeiro foi a correção de quem, por acaso, não recebeu o bônus. Então, esses professores puderam requerer, cada requerimento, cada recurso é lido, recalculado. A secretaria, sozinha, ela tem 1.300 funcionários, então a gente recalcula de novo, ao mesmo tempo que está saindo licença-prêmio, está saindo ainda férias, contratação de professores. Então, eu concordo plenamente com ela que houve um erro, mas peço só um pouquinho de paciência, que a gente está, sim, corrigindo. Ninguém vai ficar sem receber de jeito nenhum. A gente teve recentemente um problema que também correu para socorrer, que foram os professores eventuais, que tiveram um atraso no seu pagamento, então a gente também, junto com a administração, correu para resolver. Devido ao carnaval, né? Exatamente, porque cada contrato é de novo revisto, é feito matrícula, e a nossa preocupação